Bom, vamos lá, Juízes capítulo 6. Eu preciso de alguns minutos, porque tem muita coisa para acontecer essa noite. Juízes capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas, dos seus inimigos. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor realmente está conosco, por que tudo isso aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão novamente, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor, eu sou o caçula da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Versículo 34, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os asbieritas para segui-lo. Até aí. Eu não sei se você sabe, mas a cada hora que se passa, pelo menos 6 jovens são assassinados no Brasil. Desde que começou esse culto de adoração ao Deus Todo-Poderoso, pelo menos 10 jovens aqui no Brasil já foram assassinados, perderam suas vidas, morreram, e suas famílias já estão chorando. E sabe quem Deus está chamando para libertar esse povo? Sabe quem Deus está levantando para libertar esse povo? Olhe para o gadita que está ao seu lado e diga para ele: você. Diga com mais autoridade, com cara de leão, e diga para ele: você. Nós estamos sendo convocados por Deus. Nós estamos sendo chamados por Deus para fazermos esse papel. Volta aqui para o texto. Durante 40 anos, o povo de Israel estava desfrutando de um período de tranquilidade. Mas como todo mundo vive um ciclo, o povo de Israel naquela época também estava num ciclo vicioso, típico da conduta da humanidade. Todos nós também vivemos momentos cíclicos. E chegou o tempo do povo voltar a pecar. Diga: pecado. E dessa vez, quando o povo voltou a pecar, Deus permitiu que os midianitas, que eram nômades, comecem a afligir, comecem a atacar, comecem a importunar os israelitas. E cada vez que eles plantavam, cada safra que eles tinham, os midianitas vinham e saqueavam a colheita plantada e tudo aquilo que Israel tinha. Os israelitas passaram então a se esconder, porque além de saquear, eles faziam mal para o povo. E eles então começam a se esconder em grutas, em esconderijos nas montanhas, até que Deus escolhe um juiz para libertar o povo de Israel. E esse juiz foi justamente esse jovem chamado Gideão. Diga: Gideão. Pois é, queridos, eu e você estamos sendo convocados por Deus para sermos o Gideão dessa geração. Eu e você precisamos aceitar essa convocação. Nós precisamos assumir a nossa identidade e cumprir com o nosso papel. Um dos notáveis juízes de Israel, filho de Joás, da família de Abiezer, da tribo de Manassés,
Gideão morava em Ofra, povoado localizado e situado a oeste do Rio Jordão. A tribo a qual pertencia era a mais insignificante. E aí você pode olhar para você hoje e falar assim: quem sou eu? Olha para mim, pastor, o senhor acha que eu tenho condições? Olha para mim, olha para ele. Ele era de uma tribo insignificante. Diga comigo, insignificante. Sabe o que significa insignificante? Que não significa nada. Não significava nada. E ele era o menor da casa do seu pai. Era o caçula. Normalmente caçula não serve para quase nada. Quem é caçula aqui, ó? Aí, ó, você é igual eu. Normalmente não serve para muita coisa. Caçula não serve para muita coisa. Só para ser mimado. Levanta a mão de novo, caçula. É ou não é? É isso mesmo. Gideão é descrito como um jovem tímido e humilde. E Deus usou poderosamente, porque ele tinha algumas virtudes. E o que eu quero ressaltar nessa noite é que todo mundo aqui tem virtudes. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: você tem muitas virtudes. Olha para o irmão do outro lado e fala assim: você pode até ser feio, mas você tem virtude. Olha para o irmão que está do outro lado e fala assim: você pode até ser feio, mas você tem virtude. Irmãos, as virtudes são interiores. Não importa como você é por fora, mas todo mundo tem virtude. A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre valor. Valor. Diga comigo, valor. Eu só vou parar de pedir para você repetir quando o mundo espiritual ouvir. Repita comigo, valor. Valor. De novo, valor. Valor. Até você entender, diga valor. Versículo 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, jovem valoroso. O anjo do Senhor disse: o Senhor é contigo, jovem valoroso. Ou seja, jovem de valor. Pode até ser feio, pode até ser magrelo demais, pode até ser gordo, mas tinha valor. Pode até ser careca, viu, Nelsinho? Mas tinha valor. Então olha para o jovem que está ao seu lado: tinha valor. O Senhor o chama de valoroso, um jovem de valor. E a maneira como o Senhor se dirige a Gideão é algo glorioso. E talvez você ache que você não tem valor algum. Deus estava valorizando o trabalho que Gideão estava desempenhando naquele momento. Deus estava reconhecendo o esforço de Gideão para salvar o trigo dos midianitas. Ei, volta, presta atenção aqui em mim. Sabe o que estava acontecendo naquela época? Diga comigo, fome. Diga mais alto, diga fome. O que eu e você estamos sentindo agora, cheio de food truck ali fora. Tem hambúrguer, cachorro quente, doce, suco, refrigerante. Eu estou com fome. Inventaram um tal de jejum hoje. Mandaram eu acordar 3 horas da manhã para orar. 3 vezes por dia eu tenho que olhar para Jerusalém e orar. Brincadeira. Eu estou com fome. Lá em Israel estava tendo fome. E ele, observado por Deus, foi reconhecido com grande valor, porque ele estava protegendo aquele trigo por causa da fome. E ele ia usar daquele trigo para poder dar de comer para o povo. Isso tem muito valor. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: isso tem muito valor. Naquele momento de crise, irmãos, Israel estava vivendo um momento de crise. Gideão estava mostrando seu valor no meio de uma situação adversa, no meio de uma situação completamente contrária. E você precisa entender algo essa noite. Presta atenção numa coisa: preço é totalmente diferente de valor. Preço é quando nós podemos quantificar, é quando nós podemos mensurar o custo de um produto ou de um serviço. Isso é preço.
Preço é quando a gente consegue quantificar. Valor é quando nós podemos agregar, mas é impossível quantificar, é impossível mensurar. Preço é o que pagamos por um produto, valor é o que a gente leva para casa. É diferente. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: é diferente, preço e valor. É diferente. É diferente. É completamente diferente. Todo mundo aqui tem um preço, sabia? Diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem um preço. Você é barato ou caro? Você é barato ou caro? Se você for lá na cidade, tem C&A ainda lá na cidade? No centro tem C&A? Se você for atrás da C&A, é que faz tempo que eu não vou lá. Faz tempo que eu não vou lá na C&A, mas se você for atrás da C&A, quem tem problema de baixa autoestima, homens, passa lá atrás da C&A. É sério, cara, é sério. Você vai lá atrás da C&A, lá no centro. Se você tem problema de autoestima, passa lá, anda normalmente, assim, normalmente, igual eu. Ó. Você só vai ouvir assim: gostoso. Delícia. Corta para mim. Delícia. Gostosão. É verdade que eu já passei lá. Estava meio abalado, sabe? Eu só ouvia: seu gordo. Você é gordo. Você é gordo. Aí você passa lá, você é gostoso. Todo mundo tem um preço, cara. Você é barato ou caro? Pergunta para o cara que está do seu lado: você é barato ou caro? É barato ou caro? Preço é diferente de valor. Eu quero dizer que todo mundo aqui é muito caro, amém? Lá atrás da C&A custa R$2. Misericórdia, irmão. Nós vamos salvar todo mundo lá em nome de Jesus, amém? Amém. Nós vamos ter cheio de Gideão, nós vamos salvar todo mundo lá, glória a Deus. Amém. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo tem um preço. João 3,16, sabe o que diz a tua Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o que Ele tinha de melhor e único. 1 Coríntios 6,20 diz, sabe o quê? Que eu e você, que nós fomos comprados por um preço alto. Então você não é barato. O seu preço é alto. Diga: muito alto. O meu preço e o seu preço foi pago com um alto preço. E a continuação do versículo 20 diz: portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Queridos, Deus, através de quem o mundo foi criado, tornou-se carne, morreu pelos meus e pelos seus. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: pelos seus pecados. E sofreu morte de cruz. E o fato dele ter derramado sangue, morrido por mim e por você, de livre, espontânea vontade, não revela somente o preço das minha e da sua vida, mas também revela o valor. Quer um exemplo? Diga para a pessoa que está ao seu lado: nós fomos comprados com alto preço. Todo mundo entendeu até aqui? Você não foi comprado por R$2. Todo mundo foi comprado aqui por um alto preço. Diga: alto preço. 1 Coríntios 6,20 diz: vocês foram comprados por alto preço. Alto preço. Alto preço. E aí vem a segunda parte: portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha aí para o santuário, para o seu. Olha aí. É o seu corpo. Olha aí. Olha aí o seu corpo. Olha aí o seu corpo.
Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O que eu quero dizer? O preço foi alto. E quando glorificamos a Deus com o nosso corpo, nós agregamos valor às nossas vidas. O preço foi pago, mas o valor quem agrega somos nós, dependendo daquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Se a gente se entrega por preço de banana, se a gente vai para a cama com qualquer um, se a gente transa com qualquer um, se a gente se permite ser tocado por qualquer um, a gente não está glorificando a Deus. E aí não tem valor. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Amém. E aí o que adianta pagar um preço? O que adianta o preço alto pago pela minha vida e pela sua vida? Diga, não vale nada. Porque não tem valor. O que nós temos feito com o nosso corpo? Para que o valor seja agregado às nossas vidas, nós precisamos glorificar Deus com o nosso corpo. 1 Coríntios 7, 23 diz: vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos, não se tornem escravos de homens. O preço foi alto, mas se deixarmos escravizar pelos homens, nós não estamos agregando valor às nossas vidas. Todas as vezes que a gente detona o corpo com droga, com bebida, com aquilo que Deus não se agrada, nós estamos nos tornando escravos de homens, escravos das mãos de homens, e nós não estamos agregando valor. E aí o preço que foi pago, um alto preço, o sangue precioso de Cristo, não vale de nada, porque não tem valor agregado. Quantos estão me entendendo? Pelo amor de Deus, digam amém. Então, por favor, agregue valor ao preço que foi pago. Nós precisamos agregar valor ao preço que Deus, através de Jesus, pagou lá na cruz. Valor. Deus, quando viu, o Senhor, quando viu Gideão se esforçando, malhando trigo num lagar, ele viu valor naquele jovem. Toda vez que a gente sai para ministrar célula, toda vez que a gente paga um preço de pegar um ônibus e vir para a igreja, todas as vezes que a gente paga o preço de ir para uma reunião, toda vez que a gente faz algo pelo reino, pelas pessoas, nós estamos agregando valor ao preço que foi pago na cruz. Se você está entendendo, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Por isso, irmãos, reconhecer que Jesus pagou um alto preço na cruz, derramando sangue para nos redimir dos pecados, não basta. Ele precisa ver em cada um de nós valor, porque Ele se deu por nós, porque Ele sofreu por nós, porque Ele se humilhou por nós, porque Ele morreu por nós. O anjo do Senhor viu valor em Gideão. Em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta adversidade, ele encontrou valor naquele jovem. E aí eu pergunto para você: tá tudo bem? Eu tô. Tá tudo bem? Você já falou com quem? Carlene? Tá mesmo? Então vamos aliviar, gente? Deus está vendo valor na gente. Tá tudo bem com o neto. Dê um aplauso ao Senhor. Rapaz, por que esse gordo faz isso com a gente? Se vocês contarem isso, eu nego até Jesus voltar. Vamos lá. Responde para você. Que valor Deus está vendo na sua vida? Responda para você. Que valor Deus está vendo na sua vida? Que valor Deus está vendo na sua vida?
Que valor pode ser agregado ao preço que foi pago por você na cruz? Jesus derramou sangue naquela cruz do Calvário por você. Que valor pode ser agregado ao preço que foi pago lá? Que valor? Responda para você. E para a gente terminar aí para o próximo tópico, eu quero te dizer algo. Esse corpício aí, bonitinho, grande, pequeno, feio ou bonito, não te pertence, tá? Você não tem direito sobre ele para fazer o que você quer ou o que você pensa. Atos capítulo 20, versículo 28 diz que ele comprou com o seu próprio sangue. Então não é seu nem meu. 1 Coríntios 6,20 diz, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E o nosso corpo deve ser dedicado ao serviço e à glória do Senhor Jesus. E aí eu tenho uma boa notícia para te dar. Ainda que você tenha entrado aqui e não veja nenhum valor em você, na sua vida, ainda que esse mundo diga que você não tem valor nenhum, ainda que a sua família sempre tenha dito que você não vale nada, mas eu gosto de você, tem um hino, não é hino? Lá em Valinhos você canta esse hino? Você não vale nada. Ainda que mesmo você não consiga se valorizar, eu quero te dar uma boa notícia. Hoje Deus te trouxe aqui, porque você tem algum valor. Você tem algum valor porque você é especial, você tem valor porque você é importante para Deus. Dê um aplauso a Ele. Ele não ia pagar um alto preço se você não tivesse valor. Você tem valor. Você tem, dê melhor esse aplauso em nome de Jesus. Agregue valor ao preço que foi pago. Segunda coisa, sabe outra coisa que foi vista em Gideão? Força. Além de valor, Gideão mostrou força. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Olha só. Deus dá uma missão a esse jovem, ao jovem Gideão. E mesmo diante de tão grande convite, Gideão dá uma retrucada, irmãos, e diz: como é que eu vou libertar esse povo? O versículo 15 está aí. Porque ele se achava o menor, o menos capacitado. Mas a Bíblia diz, a tua Bíblia diz, que aqueles que se humilharem serão exaltados. Então, ainda que eu e você não nos achemos capazes e nos humilharmos, Deus há de nos exaltar e Deus há de nos usar. Lucas capítulo 14, versículo 11 diz: pois todo o que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Tiago capítulo 14, versículo 10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. 1 Pedro 5,6 diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de quem? De Deus, para que Ele os exalte no tempo certo. Então aqui no texto, Deus fala para Gideão: eu estou contigo. E quando Deus está nos chamando para sermos gaditas nessa geração, nós não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. Deus está conosco. E quando Deus está conosco, nós não precisamos temer. Olhe para o jovem que está ao seu lado e diga para ele: não precisa temer, porque Deus está contigo. Assim como Gideão, nós somos chamados para servir a Deus em várias áreas. Mas o que precisa ficar claro para mim e para você, que nem eu, nem você e ninguém é suficientemente competente para desempenhar as responsabilidades do chamado de Deus com a sua própria força. Isso significa que nós não somos nada, que nós não temos nada e que nós não podemos nada se não for pelo Senhor e com o Senhor. Nós precisamos do Senhor.
sem a habilitação, sem o respaldo do Espírito Santo, nós não podemos nada. A nossa força depende dele. É impressionante, queridos. Esse mundo humanista em que nós estamos vivendo se diz autossuficiente. E as universidades impedem que se fale num Deus, que se pregue o Deus que nós acreditamos. Sabe o que vai acontecer essa semana aqui? Semana passada, uma psicóloga de uma faculdade entrou em contato, pedindo desesperadamente para que nós fôssemos até lá para dar uma palestra, porque estava descontrolado o acesso à pornografia, homossexualismo, promiscuidade, um descontrole, um distúrbio comportamental. E eles falaram o seguinte: nós estamos abrindo as portas, e pode falar abertamente, usa a Bíblia, fala de Deus, porque nós já não sabemos o que fazer. Jovens de uma universidade, que abriram as portas, porque não sabem mais o que fazer. O mundo está gritando, pedindo socorro, e eles batem no peito dizendo: nós não precisamos de ninguém. Mas vai chegar um dia que todo mundo vai ter que pedir socorro, e o socorro vem do alto, porque o socorro vem do Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele? Quarta-feira vai ser a primeira palestra dentro dessa universidade. A primeira de muitas. Porque o mundo grita, pedindo socorro. Mas precisa de um pastor lá? Não precisa de você, gadita. Olha para o seu lado e diga para ele: precisa de você, gadita. Pergunta para ele: onde você estuda? Pergunta para o colega do outro lado: onde você trabalha? Está entendendo agora o chamado que Deus está fazendo para nós? Se nós nos multiplicarmos, Deus não está nos chamando simplesmente para nós vivermos o bom dessa terra. Deus está nos chamando para agregarmos valor ao preço que foi pago na cruz. Mas para isso você precisa da força que vem dele. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5 diz que a nossa força vem do Senhor. Filipenses 4:13, o apóstolo Paulo já disse: tudo posso, mas naquele que nos fortalece. 2 Coríntios 12:10 diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Mas o inverso também é verdadeiro, porque quando você se sente forte, fortão, fortona, é aí que você vai quebrar a cara, porque é aí que você está fraco. Se você está se achando fortão e crentão demais, você está prestes a quebrar a cara, porque é justamente aí que a gente se esborracha. Então olha nos olhos de quem está do seu lado e vê se ele está fortão ou se está fracão, porque se tiver fortão, está prestes a quebrar a cara. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor, sabe o que é? É a nossa força. 1 João capítulo 2, versículo 14 diz que em Cristo, só em Cristo, nós somos fortes. Quer ser forte? Está aí a receita. Lá em Hebreus 11, o capítulo dos heróis da fé, diz que da fraqueza que nós tiramos as forças. É da fraqueza que nós tiramos as forças. E quando nós estivermos em batalha, está lá, versículo 34. Quando nós estivermos em batalha, se nós nos esforçarmos, buscarmos nele, nós vamos pôr em fuga aqueles que estiverem combatendo contra nós. Meu irmão, quando os obstáculos se levantarem, quando os inimigos se colocarem na tua frente, nós devemos depender de Deus. Diga: de Deus. De Deus. E a última coisa que eu quero falar com você hoje é sobre poder. Diga comigo: poder.
Diga mais alto, diga poder. Diga com poder agora, diga poder. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com toque de trombeta convocou os abiesritas para segui-lo, aqueles que faziam parte da sua tribo. O verbo apoderou-se significa literalmente revestiu-se de poder. O Espírito de Deus revestiu Gideão de poder, a fim de capacitá-lo para servir ao povo de Deus. E Gideão saiu cheio do poder do Espírito. Nós já explicamos e você já entendeu que nós não temos força, e se nós não temos força, nós não temos poder. Nós não temos poder. Você não tem poder, eu não tenho poder. Mas aquele a quem servimos tem todo o poder. Ele tem todo o poder. E a gente só padece, sofre, come migalhas que o diabo joga, pisa, porque quer. Mas ele tem todo o poder para a gente vencer. E sabe por quê? Nós não temos acesso? Porque nós não buscamos. Ele está pronto a dar. Mas você está pronto para receber? A gente troca o poder de Deus pela força do braço. A gente troca o poder de Deus pelo intelecto. A gente troca o poder de Deus pela esperteza. Mas vai chegar o dia que todo mundo vai precisar do poder de Deus. Lucas 24:49 diz que o poder é promessa do Pai. Diga promessa. Mateus 10, versículo 1 diz que o poder foi dado, sabe por quem? Por Jesus. Atos 1:8 diz que o poder é a presença do Espírito Santo. Diga presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Efésios 6:10 diz que o poder está no Senhor. Todos quantos são de Cristo têm o poder, irmãos. Todos quantos são de Cristo têm o poder de Deus em suas vidas, para avançar, para prosseguir em suas jornadas. Tem direito, tem ousadia, inclusive para dizer o que está lá em Romanos 8:37. Somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Tem vencido ou tem perdido? Tem batido ou tem apanhado? Como tem sido a sua vida? Gideão, no capítulo 7, tinha um inimigo com 132 mil inimigos para combater. Ele tinha 32 mil à disposição. Deus falou, é muito. Caiu para 20 mil, é muito. Chegou em 300. E com 300, ele derrotou todos os inimigos. Eu quero dizer algo a você. Eu não sei quantos inimigos se levantaram. Eu não sei quantos obstáculos você tem pela frente. O que eu sei é que se nós dependermos de Deus, se nós confiarmos em Deus, se nós agregarmos valor ao preço que foi pago, tudo é possível ao que crê. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos gaditas, irmãos. Tem gente que acha que casou, deixou de ser jovem. Brincadeira, né? Tem gente que acha que tem 50 anos, deixou de ser jovem. Olha aqui para mim. A juventude não está no seu RG.
A juventude não está na cor dos seus cabelos ou na quantidade de cabelos que você tem. A juventude está dentro da sua mente. A juventude está aqui. É aqui dentro que está a juventude. Deus vai usar a juventude para transformar essa geração, irmãos. E o sonho não acabou. O sonho não acabou. O sonho não acabou. Ele só estava em pause para nós retomarmos. Nós estamos retomando o grande projeto. Na verdade, ampliou-se. Nós tínhamos o projeto para conquistar Campinas. Diga amém. Cadita, agregue valor ao preço. Tenha força que vem dele. Tenha poder que vem do Espírito Santo. Nós tínhamos uma missão, conquistar Campinas, amém? Agora nós temos mais uma missão, conquistar Valinhos, amém? E também temos uma outra missão, conquistar Hortolândia, amém? Então multiplicou a nossa missão. Ela se multiplicou. A pergunta é: quem está disposto? Quem está disposto a pagar esse preço? Quem está disposto a fazer parte desses 300? 32 mil é muito. Quem está disposto? Você não está aqui à toa. Deus te trouxe aqui hoje, porque Deus quer nos usar para uma grande conquista. Para uma grande conquista. E todas as vezes que nós nos dispomos nas mãos desse Senhor, Ele nos abençoa. Eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus agora. Feche os seus olhos. Comece a adorar esse Deus lindo. Comece a adorar esse Deus lindo. E Deus vai falar com você nessa hora. Adore o Senhor. Adore o Senhor.